Boa noite, pessoal. É um prazer estar de volta para reiniciar os nossos trabalhos relativo à nossa CADECOM 2020, que tem aí como patrocinadora a Fundação Educacional São José, através da Faculdade Santos Dumont, do curso de Administração e Ciências Contábeis. Nós temos o apoio esse ano do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o CRA-MG, o Conselho Regional de Contabilidade, o CRC-MG, a Associação Comercial e Empresarial de Santos Dumont, Câmara de Dirigentes Lojistas, a IBR Consultoria e a Azevedo Contábil. A Semana de Administração e Contabilidade, ela faz parte das iniciativas anuais da Faculdade Santos Dumont de buscar contribuições externas para enriquecimento do conhecimento e discussões realizadas na instituição, assim como difundir entre a comunidade local conhecimentos e práticas que contribuam para o desenvolvimento. Nós aqui queremos agradecer de modo particular aos palestrantes da noite de hoje, a professora doutora Flávia Nascimento, que ministra aulas no curso de Direito da nossa faculdade, o administrador Gilmar Paiva Costa e o administrador Alexandre Perret. Ontem, nós tivemos a abertura da CADECOM 2020 com a fala do Dr. Rodrigo Daniel de Souza, que é médico infectologista do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós tivemos a fala da contadora Sueli Maria Marques de Oliveira, que é vice-presidente de Desenvolvimento e Formação Profissional do CRC. Ela falou sobre a profissão contábil, o cenário atual, futuro e as perspectivas. E nós tivemos também a fala do administrador Geru Pinto Aguilar Filho, que é presidente do Conselho Regional de Administração do Estado de Minas Gerais. Ele falou sobre empregabilidade e competências do administrador. Hoje, nós teremos as 3 palestras. Ontem foi um show à parte, uma aula extraordinária, mostrando um novo portal, mostrando o que é que nos aguarda. Não é para os próximos anos, mas já para os próximos dias, os dias atuais. E hoje, nós temos a honra de receber aqui a doutora Flávia Nascimento. Ela é advogada, especialista na área trabalhista, e os que a conhecem sabem, dispensa currículos maiores. Doutora Flávia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua disposição em estar conosco nessa noite, nesse nosso evento da CADECOM, que já remonta o ano de 2001. Nós passamos por vários modelos. Esse ano é um desafio novo, nós falamos ontem, né, e ratificamos. Estamos aqui aprendendo como lidar com tudo isso aí, e a senhora há de ajudar-nos, certamente, com mais essa contribuição. A doutora Flávia é advogada, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é professora de Direito Administrativo, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho desde 2004. Leciona em instituições de ensino superior, preparatórios para o Exame Nacional da OAB e pós-graduação, e é professora do curso de Direito da Faculdade de Santos Dumont. Hoje, a doutora Flávia vai honrar-nos com um tema que nós passamos para ela, e ela dirá de letra, que é flexibilização e interrupção dos contratos de trabalho nesses tempos em que nós estamos vivendo. Apareceram diversas portarias, diversas situações, e tudo muito ainda necessário de ser desmembrados. Doutora Flávia, a palavra é sua, fique à vontade. A casa sempre foi sua e continua sendo, por muito tempo. Com a palavra, doutora. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao Sérgio por essa apresentação, por essa recepção calorosa.
Apesar da distância, né, a gente sente muita saudade do contato físico, de nos ver, né, de nos encontrar na faculdade. E, como ele disse, é um tema que eu gosto muito, que é sobre direito do trabalho, essa situação, né, decorrente da pandemia, essas mudanças decorrentes dessa pandemia do Covid, e como, né, o direito passa a disciplinar essa relação. De início, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Então, inicialmente, eu acho que é importante a gente fazer uma cronologia sobre a legislação que a gente chama hoje de direito provisório, né? Porque está tudo muito provisório em decorrência dessa pandemia. A gente sabe que as normas estão sendo criadas somente nesta situação e para esse momento específico, apesar de a gente não saber por qual período essa pandemia vai perdurar, mas a gente sabe que a legislação busca adequar a essas necessidades decorrentes desse momento específico, né? Desculpem aí, né, o sotaque carregado não tem jeito, mineirês não tem jeito. Mas vamos lá, né? Vamos começar falando, então, dessas legislações que foram criadas, buscando aí aplacar os problemas decorrentes dessa pandemia, principalmente nos contratos de trabalho, nas relações de trabalho. E aí eu vou tratar um pouquinho também de algumas situações específicas de outras modalidades de contrato que eu acho importante também a gente falar, até porque a gente lida muito com uma gama muito grande de relações, né? Então, lá em fevereiro, né, quando a gente tinha notícia que a pandemia ainda estava do outro lado do mundo, né, já que ela teve início na China, lá em fevereiro, exatamente por volta do dia 6 de fevereiro, nós tivemos a edição de uma lei, que foi a Lei 13.979. Inicialmente, essa lei ela vinha prevendo, né, como seriam as relações em razão da pandemia. Então, vinha falando, essa Lei 13.979 de fevereiro, como as pessoas deveriam enfrentar, como seria o enfrentamento dessa Covid, dessa pandemia, que a gente até então só tinha notícia, né, que estava acontecendo, no caso, na Ásia e também na Europa. E aí essa lei em específico, ela veio disciplinando as relações do Estado, basicamente as relações estatais, né, o poder público, mas ela veio trazendo, lá no início dela, no artigo 3º, parágrafo 3º, uma regra que era específica, que né, na verdade, específica das relações de trabalho. E aí ela veio falando que as ausências, as faltas decorrentes da Covid, as faltas ao trabalho decorrentes da Covid seriam consideradas faltas justificadas, o que para a gente no direito do trabalho é muito importante, né? Essa justificativa. Por quê? Dentro do direito do trabalho, a gente tem uma relação, lá no artigo 473 da CLT, de motivos para a ausência, que justificam a ausência do trabalhador. E, em razão disso, nós chamamos essas situações de interrupção do contrato de trabalho, na qual o trabalhador não comparece, não trabalha, não comparece ao seu posto de trabalho, mas a ele é garantido o salário, a remuneração no final do mês. Então, para o trabalhador é muito importante, né, que as faltas, mesmo em decorrência da pandemia, fossem faltas justificadas, né? Por quê? Se ele está faltando, se ele está se ausentando do trabalho, ele tem garantido ao final do mês a sua remuneração, né? E logo em seguida, a pandemia veio com tudo, especificamente no início de março, por volta do dia 12, 13 de março, nós tivemos, né, a situação que foi para tudo, né, vamos parar tudo porque não tem condições de continuar. Então, as atividades laborais, as atividades comerciais, as atividades empresariais, elas pararam a partir do decreto, né, a partir aí da decretação pelo governo, em razão até do que dispunha as regras da OMS, para que
as atividades parassem para que as pessoas permanecessem em suas residências, né? E surge, então, uma nova preocupação, que é a preocupação com relação para os empresários, né? Como manter as suas empresas, e para o trabalhador, se esse ficar em casa, esse momento de estar em casa, de proteger a sua saúde, ele garantiria o salário no final do mês. O empregador fica com uma preocupação maior, que é não só a manutenção da sua empresa, mas também como, ao final do mês, garantir o pagamento do salário dos seus funcionários, né? E aí, já quase, né, já depois de meados do mês de março, já por volta do dia 22, nós tivemos uma MP, que foi a MP 927, uma MP muito controvertida, disciplinando sobre como seria, né, qual tratamento seria dado ao trabalhador e ao empresário nesse momento de pandemia. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, lá em fevereiro a gente teve uma lei, né, um dispositivo legal com força normativa de lei, falando, né, meio que, vamos dizer, antecipando, né, como seriam vamos dizer assim, as consequências dessa pandemia quando chegasse ao Brasil. Mal sabíamos que já estava no Brasil, né, o vírus já tinha chegado no Brasil, mas somente em março nós tivemos, a partir de um ato do governo, um ato do presidente, que é uma MP, né, nós tivemos, então, normas disciplinando como seria as relações de trabalho, as relações contratuais de trabalho, a partir, então, dessa declaração, dessa decretação de pandemia e de que o vírus já estava no território nacional. Então, quando a gente pega a MP 927, nós nos deparamos com algumas situações, né? A MP 927 ela é de 22 de março desse ano. Então, o que a MP traz para a gente, mais de um mês depois da lei? Ela vem disciplinando que, em se tratando de relação de trabalho, o empregador ele teria flexibilizado, né, as hipóteses de alteração do contrato de trabalho. Quando a gente pega a CLT, que é uma norma que disciplina sobre relações de trabalho, né, relações de emprego, basicamente, ela tem lá no artigo 444 uma disposição que é com relação à alteração do contrato de trabalho. E lá fala que qualquer alteração do contrato de emprego, contrato de trabalho, como diz a CLT, ela deve ocorrer com anuência e concordância do empregado. E havendo alteração lesiva ao empregado, essa cláusula, né, de alteração, ela é declarada nula, porque ela fere, a gente fala fere de morte, né, mas ela fere gravemente esse contrato. Isso é o que fala a CLT. Com a MP, houve a possibilidade de alteração unilateral pelo empregador, em decorrência do que a gente chama, né, no direito do trabalho, de ius variandi, direito de alteração contratual unilateral pelo empregador, sem a anuência, sem a concordância do empregado, bastando apenas ao empregador, segundo a previsão aí da MP 927, a comunicação no prazo de até 48 horas desta alteração. E aí a comunicação por escrito, valendo inclusive os meios telemáticos de comunicação, as mídias sociais, o WhatsApp, qualquer meio que fosse válido para informar a alteração. E quais alterações estavam previstas nessa MP? A MP 927 vinha prevendo a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho em decorrência dessa situação de pandemia, a possibilidade do trabalho domiciliar ou home office, né, que a gente normalmente tem o hábito de colocar idiomas em língua inglesa em tudo, né, então a possibilidade do home office que veio, né, que foi alterado aí, que foi acrescentado à CLT há alguns anos e que, né, teve previsão lá na CLT, no artigo 6º e posteriormente no artigo 62, com as regras, né, de como seria esse trabalho home office,
com a reforma trabalhista de 2017. E a outra possibilidade de alteração do contrato de trabalho seria a paralisação das atividades pela empresa. E aí surgem 3 situações, e qual seria a opção do empregador nesse caso específico de pandemia? Então, a gente tem, né, eu vou falar mais ou menos fora de ordem, mas para que a gente compreenda como isso aconteceu e por que das alterações posteriores. Então, a gente tem lá no artigo 6º a previsão do trabalho em domicílio, artigo 6 da CLT. A gente tem, né, que esse trabalho em home office, a regra, até pelo que dispõe o artigo 62, é da impossibilidade de controle de jornada e, consequentemente, a impossibilidade de remuneração pela hora extra. Essa é a regra prevista na CLT com relação ao home office, ao trabalho em domicílio. Obviamente que nem tudo vamos dizer, como a gente fala em direito, nem tudo é uma resolução absoluta, podendo ocorrer situações, mesmo em home office, em que eu vou conseguir, em algumas situações específicas, demonstrar esse trabalho, esse labor extraordinário, essas horas extras. Mas a gente sabe que a legislação, ela fala da não remuneração em razão da impossibilidade de controle pelos métodos atuais da jornada de trabalho em home office. Só que com a MP, a gente passa a ter, né, diversas mudanças. Se antes da MP, antes da pandemia, essa alteração ela deveria vir por escrito, com a anuência do empregado e com diversas regrinhas previstas na CLT, principalmente no artigo 6º e no artigo 62, com a medida provisória de número 927, a gente passa a ter que a conversão do trabalho de trabalho presencial para o trabalho em home office, que aconteceu na maioria do poder público, né, passou a fazer as suas atividades em home office, isso se tornou um ato unilateral do empregador. Então, é uma faculdade, é um ato unilateral do empregador, e aí a gente esbarra num problema específico, que é no caso de labor extraordinário, como isso ficaria. No caso de labor extraordinário, a gente aplicaria as regras da CLT, ou aplica as regras da CLT, que é, né, a questão da comprovação, já que o home office não é controlado, não é possível esse controle, tá? Então, esse contrato, essa conversão contratual deve ser feita por escrito, desculpem, em até 48 horas pelo empregador. A outra modalidade prevista pela própria MP é a paralisação das atividades, na qual o empregado não perde a sua remuneração, tá? Então, assim, o empregador, ele teria a faculdade em optar pela paralisação das atividades, já que ele não pode, né, não tem a possibilidade do home office, ele optaria pela paralisação de suas atividades e garantiria que o empregado receberia todos os meses o seu pagamento. A MP esclarece que o pagamento desses salários, a paralisação, ocorreria por um período específico. A previsão inicial, inclusive, da MP, é que esse período de pandemia iria, no máximo, até maio. Só que a gente sabe, né, a gente está vivenciando aí uma situação em que a pandemia está se estendendo. E aí, nessa situação de paralisação, a MP 927, ela vinha prevendo uma situação específica que seria o banco de horas, no qual o empregado não trabalharia, então ele não trabalha, mas nesse período que ele não está trabalhando, ele vai compensar, né, no futuro. Ele cria uma regra nova de banco de horas, tá? Na qual ele não trabalhou, e aí no futuro esse empregado teria que fazer horas extras para compensar esse período em que ele fica afastado da empresa, em que ele tem a paralisação de suas atividades.
Em alteração à CLT para adequar, né, a essa situação da pandemia, essa compensação, que antes da pandemia teria que ocorrer em até 6 meses, passou a possibilidade de compensação em até 18 meses após encerrado o período de pandemia, após a decretação dessa pandemia, tá? Então, o banco de horas, que tem uma regra específica na CLT, lá no artigo 58 e 59 da CLT, ele passa por uma transformação, por uma alteração específica pela MP 927, específica para a pandemia, possibilitando, então, ao empregador que ele conceda, vamos dizer, a interrupção, porque isso seria uma interrupção do contrato de trabalho, já que o trabalhador, o empregado, não trabalha, mas tem garantido o recebimento de sua remuneração no final do mês. Só que, nesse caso, em razão dessa paralisação, razão especificamente dessa paralisação, ele tem a situação do banco de horas, que ele pode compensar em até 18 meses, ou seja, ele teria que fazer horas extras em até, no máximo, 2 por dia, por 18 meses após o término dessa pandemia. Foi uma situação específica prevista pela CLT, pela MP 927, e, além disso, a MP ainda vem trazendo a possibilidade de antecipação, nesse caso, dos feriados não religiosos. Então, o que vem dizendo a MP 927? Que é possível ao empregador, como forma, né, de compensar, né, de compensar esse labor, de compensar esse pagamento sem labor pelo empregado, que ele antecipe, o empregador antecipe os feriados considerados feriados não religiosos. Por quê? Como cada um pode professar a sua fé, sua religião no país, obviamente que teria que garantir a possibilidade ao empregado dele exercer a sua fé através de procissões, através de caminhadas e tudo mais. A gente sabe que isso não é possível por conta das medidas de enfrentamento e de isolamento, mas foi garantido pela MP 927, tá? Uma regra que é pedida tanto com relação ao home office, como também a paralisação das relações de trabalho, é que a comunicação pelo empregador, já que ele fez uma opção ou por um ou por outro, ocorra no prazo de 48 horas do momento em que ele decide qual será a medida adotada, né, porque é um ato de liberalidade dele. Então, em 48 horas, ele tem que avisar por escrito ao trabalhador, e esse aviso pode ser feito por qualquer meio tido como meio telemático. Então, ele pode avisar por escrito, por WhatsApp, por Telegram, qualquer meio que possa dar ciência ao empregado dessa paralisação das atividades, garantindo a esse empregado, obviamente, que o pagamento de sua remuneração ao final do mês, tá? Paralelamente a essa situação, a gente teve também, né, em razão dessas hipóteses, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre a suspensão, que eu acho que é a mais polêmica aí da MP 927, a gente teve também a possibilidade de concessão de férias, antecipação da concessão de férias, tá? Ou seja, o empregador que, por liberalidade do artigo lá 134 da CLT, né, é uma faculdade do empregador conceder as férias, a MP 927 passou a prever que ele poderia antecipar a possibilidade de concessão de férias, só que o pagamento do terço de férias seria deferido para dezembro, para o dia 20 de dezembro de 2020. Então, o empregado recebia ao final do mês, ou receberia ao final do mês, se houvesse a antecipação do gozo de férias, o salário, a remuneração equivalente às férias, já que ele gozou das férias, mas o terço de férias, que é o que acrescenta, né, o que adiciona aí um valor relativo à remuneração das férias, ele só receberia no dia 20 de dezembro de 2020, tá?
Da mesma forma, foi disciplinada a questão das férias coletivas. O empregador poderia conceder férias coletivas a um setor da empresa ou a todos os empregados da empresa, e ele concedendo essas férias, o pagamento da remuneração de férias ocorreria, né, 5 dias, diferente do que prevê a CLT, 5 dias da data da concessão, sendo que o pagamento do terço somente no dia 20 de dezembro de 2020. Então, essas são as possibilidades aí da MP 927, previstas pela MP 927. Obviamente que isso acabou repercutindo em diversas verbas trabalhistas, né? Por exemplo, uma das verbas que teve repercussão direta com a medida provisória 927 foram as verbas decorrentes do recolhimento do Fundo de Garantia. O recolhimento do Fundo de Garantia, segundo a Lei 8.036 de 90, deve ocorrer até o 8º dia do mês subsequente, até o 7º dia, desculpem, do mês subsequente à prestação de serviço. E nesse caso específico, a alíquota do Fundo de Garantia é de 8% sobre as parcelas de natureza salarial, tá? O que acontece? A MP 927 passou a prever a suspensão, o diferimento, ou seja, a dilação do prazo para o empregador realizar o recolhimento dessas parcelas, dessas verbas, dessa contribuição fundiária. Então, a contribuição relativa aos meses de março, abril e maio foram diferidas para um momento posterior, segundo o que prevê a MP 927, tá? Nós vamos ver agora como as empresas vão se comportar, porque até o dia 7 desse mês de junho, né, teria a suspensão do pagamento relativo ao mês, né, de maio, a prestação de serviço do mês de maio pelas empresas. Então, haveria a suspensão aí do recolhimento. Agora, as empresas vão ter que regularizar, ou acredito que por medida provisória, nova medida provisória, ou nova legislação, o governo vai disciplinar como fica essa questão da suspensão dessas contribuições. O que mais gerou polêmica nessa MP 927 foi o artigo 18, que vinha prevendo a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho com recebimento de salário. Por que esse artigo trouxe uma celeuma jurídica e, posteriormente, na verdade, um dia depois da MP, foi editada uma nova MP, que foi a 928? Porque ele fazia uma confusão jurídica. Ele vinha trazendo em seu bojo, né, o artigo 18 vinha descrevendo a interrupção, mas denominava, né, vinha denominado como suspensão do contrato de trabalho. Quando, na verdade, quando a manutenção da remuneração, a gente não tem o fenômeno da suspensão e sim da interrupção do contrato de trabalho. Com relação a essa medida, houve a suspensão, né, houve, na verdade, a revogação pela MP 928 já no dia seguinte. Então, nós tínhamos 3 medidas determinadas pelo governo, passamos até então, em razão da revogação do artigo 18 pela MP 928, passamos até então apenas 2 medidas, que era o trabalho em home office e a paralisação das atividades. E aí, só falando rapidinho, a MP 928 adequando, né, a Lei 13.979 e veio descrevendo algumas situações específicas que não estavam muito claras nessa MP 927. E especificamente com relação a 927, que é do nosso interesse, só veio dizendo sobre a revogação do artigo 18 por uma impropriedade jurídica, que eles só foram ver mais ao final, né? Já no dia seguinte, né? Na madrugada aí do dia 22, dia 23 aí, e aí a gente tem a MP 928. O que é interessante a gente perceber com relação à MP 927? Como a pandemia pegou todo mundo de surpresa e ninguém tem culpa, né? Ninguém tem culpa do que aconteceu, do que está acontecendo, né, no país e no mundo, a gente passou até então uma situação específica com relação à comunicação dos atos ao sindicato, principalmente nos casos de rescisão do contrato de trabalho.
A legislação passou a prever que a comunicação ao sindicato deveria ocorrer em até 10 dias, tá? Para evitar, né, problemas com os contratos de trabalho. Por que isso? Então, a gente tem o que a gente falou há pouquinho, que é a questão das férias coletivas. Quando ocorresse a concessão de férias coletivas pelo empregador, essa concessão deveria ter anuência do sindicato, na verdade, a comunicação ao sindicato, a anuência não, né, porque as férias era ato unilateral do empregador, a concordância do sindicato, e ele deveria ser comunicado em até 10 dias, tá? Isso por quê? Pelas dificuldades decorrentes do distanciamento social, tá? Então, a gente teve aí algumas mudanças que impactaram muito nas relações de trabalho. Então, a gente teve a AMP 927, a MP 928, e, posteriormente, nós tivemos, então, uma MP que trouxe, assim, está trazendo, assim, muito pano para manga, né? Que é a MP 936, né? A MP 936, que vem falando sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Por quê? A MP 927 vinha falando sobre as medidas a serem adotadas pelo empregador e tudo mais, mas ela não levou em consideração que, em razão da pandemia, a maioria das empresas fechadas não teria receita, não teria renda. Afinal de contas, querendo ou não, o nosso país é consumista, nós vivemos do consumo, e é essa máquina do consumo que faz, né, com que a gente consiga aí, economicamente sobreviver e estar aí no mercado. Então, o que acaba acontecendo? Eu estou falando isso de forma bem simplória, eu sei que é bem mais complexo, a Luciane que não me escute, né? Porque se a Luciane me escutar, ela vai ficar brava comigo de eu falar somente das relações de consumo. Mas a gente compreende que o empregador, a base das relações estão ligadas ao comércio, à prestação de serviço de uma forma geral, a gente passa a ter um problema quando a MP 927 disciplina de forma superficial essa relação e não garante, né, uma ajuda ao empregador. Então, a gente tem necessidade de garantir ao trabalhador em ajuda também aos empresários. Já que ninguém tem culpa, obviamente que se é uma situação que não tem culpa o governo, não tem culpa o empresário, não tem culpa o trabalhador, obviamente que o governo teria meios de garantir o sustento da máquina empresarial, administrativa, trabalhista. E aí, através da MP 936, é uma MP recente, o governo veio trazendo, então, meios de utilizar recursos do poder público para garantir um socorro ao empregador e também uma renda mínima ao empregado. Então, quando a gente fala da MP 936, a MP 936, ela institui o programa, né? O programa aí emergencial de manutenção de emprego e renda, tá? E aí a gente tem 3 medidas também dessa MP. Primeira medida, o pagamento de um benefício emergencial de preservação de emprego e renda, que é diferente, a gente não pode fazer confusão entre esse benefício emergencial de preservação de emprego e renda com o outro benefício que é pago a quem não tem uma anotação em CTPS, quem não tem a garantia desse emprego, né, ou dessa renda mensal. Tá? Esse auxílio emergencial que é pago no valor de R$600 a quem demonstre uma determinada situação, cadastrado no CAD único, é diferente, é uma situação diferente desse benefício emergencial para preservação de emprego e renda. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho quais são as condições que garantem ao trabalhador, ao empregado, o pagamento desse benefício. Outra situação, outra medida dessa MP 936, também em resguardo do trabalhador, é a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. Então, para que haja
o pagamento pelo governo desse benefício emergencial, é necessário, então, que seja utilizada como alternativa pelo empregador uma situação, a redução da jornada de trabalho, né, e consequentemente de salários, ou a suspensão temporária aí dos contratos de trabalho. Então, a gente tem duas situações que vão garantir o pagamento pelo governo, pelo poder público, desse benefício emergencial para a garantia de renda e de emprego ao trabalhador, tá? E aí tem algumas situações, mas basicamente ele vem falando, né? A MP vem falando que esse benefício é garantido ao trabalhador que tenha renda entre igual ou superior a R$ 3.135, tá? E também aos trabalhadores que tenham renda em até, no máximo, né, R$ 12.202, que é 2 vezes o valor aí do benefício previdenciário, do teto máximo pago pela Previdência Social aos beneficiários de algum benefício previdenciário. E aí a gente tem, né, que com relação especificamente aos trabalhadores que recebem esse teto, esse valor 2 vezes a remuneração aí da Previdência, eles são considerados hipersuficientes, ou seja, eles não têm uma situação de hipossuficiência, eles têm conhecimento, até por isso eles recebem uma remuneração, um valor altíssimo, e por isso, tá, a eles é garantida a possibilidade de negociação com relação à utilização, à aplicação desse regime de redução de jornada e de salário, com também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. É possível que ele faça a negociação sem intervenção do sindicato, e também ele pode fazer isso de forma individual, o que normalmente não é possível ao trabalhador hipossuficiente, que é aquele que tem baixa renda, tá? O que acontece com relação a essa MP? Essa MP, ela vem colocando o seguinte, que o trabalhador que está regular, que tem, né, sua anotação em CTPS, regularmente contratado por uma empresa, não foi demitido, ele faz jus, no caso de redução ou de suspensão temporária do seu contrato, a esse benefício. E esse benefício garante a redução do salário com a redução da remuneração. O benefício garante ao trabalhador o recebimento, uma complementação pelo poder público de sua remuneração. Então, o empregador, ele vai reduzir a jornada de trabalho do empregado. Essa redução também vai refletir como redução da remuneração e, consequentemente, essa redução de remuneração garantirá ao trabalhador a possibilidade de recebimento de uma complementação a partir de programas governamentais, nesse caso, o benefício emergencial, no qual o governo complementará em percentuais, tá, com base aí no valor do seguro-desemprego. Ele vai garantir, então, o pagamento de uma complementação na remuneração desse trabalhador. Então, algumas justificativas, algumas obrigatoriedades decorrentes da MP são a comunicação, né, ao Ministério da Economia da opção ou pela redução da jornada de trabalho e consequente redução de salário em até 10 dias, ou pela suspensão do contrato de trabalho também em até 10 dias. Lembrando, com as mudanças que nós tivemos no governo, nós tivemos também, né, a mudança dos ministérios. Então, nós tínhamos no passado o Ministério do Trabalho, que não existe mais, agora se tornou uma pasta dentro do Ministério da Economia. Então, a comunicação que seria feita no passado ao Ministério do Trabalho, hoje deve ser feita ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias. E o empregado, ele vai receber esse auxílio, esse benefício,
somente após 30 dias dessa comunicação. Então, tem 10 dias para comunicar e 30 dias para o recebimento pelo trabalhador desse benefício em complementação pelo governo. E aí, o pagamento é feito em conta indicada pelo trabalhador relativa a essa complementação. Normalmente, uma conta vinculada a algum dos bancos do governo, tá? Além disso, né, além dessa comunicação, o governo fala, né, que, no caso, como o valor ele vem dos recursos oriundos do seguro-desemprego, ele não, o recebimento desse valor pelo trabalhador não impede no futuro que esse trabalhador ele venha receber, quando a rescisão do contrato de trabalho, os valores relativos ao seguro-desemprego, se ele, obviamente, se encaixar nas regras para recebimento do seguro-desemprego. Então, a gente tem que entender o seguinte, o recebimento do seguro-desemprego, que está previsto numa lei específica, ele vem descrevendo como regras que o empregador tenha vínculo de tantos meses, que o empregado, tenha vínculo com o empregador de tantos meses, que o empregado ele seja demitido sem justa causa ou peça a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, aí ele vai fazer jus ao seguro-desemprego. Só que agora, apesar de estarem sendo utilizados recursos do seguro-desemprego, nada impede que lá no futuro, quando esse empregado for demitido, ele venha receber essas parcelas, tá? Então, são coisas muito distintas. Na verdade, quando da MP 936, né, isso gerou uma celeuma jurídica, porque alguns acreditavam que o recebimento desse benefício emergencial impediria o recebimento de seguro-desemprego pelo trabalhador, e aí a MP veio esclarecendo que não há óbice quanto ao recebimento de seguro-desemprego. Muito pelo contrário, é garantido ao empregado tanto o recebimento do benefício emergencial, atualmente, em razão dessa situação de pandemia, assim como no futuro, caso ele venha a ser demitido pelo empregador, que ele também receba o seguro-desemprego, desde que ele esteja dentro das regras para recebimento desse benefício assistencial, tá? O valor desse benefício assistencial, ele pode variar, né, de acordo aí com a situação implementada pelo empregador. Ele pode variar entre 25%, 50% e 70%. E aí, a complementação com relação aos valores do seguro-desemprego, ou seja, 75%, 50% e 30%, vão ser calculadas com base, obviamente, que no valor atual do seguro-desemprego e em complementação a esses percentuais reduzidos pelo empregador. Então, se o empregador reduz 25%, o poder público complementará 35% do valor do seguro-desemprego, tá? Não com base no valor do salário pago ao empregado, e sim com base no valor do seguro-desemprego, tá? O benefício, ele não é devido, ele é totalmente diferente, ele não é devido a alguns trabalhadores, então ele não é devido a quem ocupa cargo público, obviamente, porque a gente sabe que a grande maioria dos servidores públicos estão em home office e, consequentemente, recebem suas remunerações, não houve prejuízo com relação ao pagamento de suas remunerações. Quem tiver em gozo de algum benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário, então se recebe benefício previdenciário ou benefício de prestação continuada, que foi muito debatido, né, quando da reforma previdenciária, também não faz jus ao recebimento desse benefício emergencial. E também quem estiver recebendo seguro-desemprego, que é assim, né, é até ilógico uma pessoa que já está recebendo seguro-desemprego, né, receber um auxílio, um benefício emergencial para a manutenção do emprego. Não tem lógica. Se houve a extinção do contrato de trabalho, ele já está recebendo seguro-desemprego, ele não faz jus, obviamente, que é o recebimento desse benefício. E também, né, a MP fala que quem estiver recebendo Bolsa Qualificação, né, Bolsa Qualificação Profissional, também não faz jus ao recebimento desse benefício, tá?
Basicamente, é isso que dispõe a medida, tá? Essa medida provisória. E, recentemente, até porque, senão eu vou falar e vou tomar o horário dos outros palestrantes, recentemente a gente passou a ter, então, se não me engano, no dia 12 agora, nós tivemos uma lei, que é a lei, deixa eu só achar aqui, tá, gente? Vou achar aqui, a lei 14.010, agora de 2020, que vem falando também sobre um regime jurídico emergencial transitório para o direito privado. Apesar que as pessoas devem acreditar, achar, o direito do trabalho também faz parte do direito privado, e aí essa lei, ela vem disciplinando algumas situações específicas com relação a alguns contratos e algumas relações, tá? De direito, basicamente de direito privado, e talvez a mais interessante para quem é empresário, para quem é trabalhador, para quem é consumidor de uma forma geral, é com relação àquele prazo de reflexão que está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Então, vou sair só um pouquinho, já que a gente está falando de contrato, mas vamos lá para o Código de Defesa do Consumidor, que vem falando especificamente sobre o prazo de reflexão, que é aquele quando a gente compra alguma coisa, né, algum bem numa loja, a gente chega em casa e se arrepende, né? A gente fala que é o prazo de reflexão, 7 dias. E aí a gente sabe que isso está lá no CDC, esse prazo de devolução ou de troca do produto, né? O que acontece? Essa lei 14.010, tá? Deixa eu só confirmar aqui, porque é lei nova e a gente fica com a cabeça meio assim. Então, essa lei 14.010, ela vem falando que esse prazo de reflexão, isso está no artigo 8º da lei, esse prazo de reflexão ele fica suspenso, ele fica diferido para delivery de produtos perecíveis e medicamentos até o dia 30/10/2020. Ou seja, esse prazo de 7 dias de arrependimento, ele está suspenso, ele tá, né, vai ser postergado até o dia 30/10/2020, 30 de outubro de 2020, tá? Podendo a pessoa exercê-lo após esse período, tá? Gente, basicamente a minha contribuição é essa, estou aberta a perguntas e espero ter trazido contribuições aí para vocês com relação a essa situação desse direito provisório, né, que está aí, que é uma realidade em decorrência dessa pandemia aí que a gente está vivenciando e que a gente não esperava vivenciar, mas que a gente está vivenciando e que a gente está tendo que se adequar, tá? Sérgio, eu estou aberta às perguntas e aguardo o envio dessas perguntas. Muito bem, Flávia, muito obrigado aí pela sua belíssima contribuição. Posso te adiantar, eu que agradeço. Tem muitas perguntas por aqui. Choveu perguntas. Eu vou pensar algumas, talvez não dê tempo de responder todas, mas eu já vou antecipadamente te pedir permissão para a gente enviar essas perguntas para você e dentro da sua disponibilidade, dentro da possibilidade, você contribuir respondendo. Pode ser? As que nós não conseguimos formular aqui, em razão do tempo. Tudo bem. Tá, então tá joia. Eu respondo por e-mail, não tem problema, Sérgio. Tá ótimo, muito obrigado. Eu vou pensar aqui algumas que me chamou a atenção. O Ricardo Ferreira pergunta o seguinte: o decreto municipal da nossa cidade está impedindo temporariamente alguns segmentos de trabalhar. As empresas que já suspenderam por 60 dias os empregados, o contrato deles, não poderá mais fazer isso. Como é que fica o empresário agora? Uma vez que ele não pode dispensar esse empregado pelo mesmo prazo. O empregador já quitou as férias, já suspendeu o contrato de trabalho. O que faz com a finalização de todos esses procedimentos? Olha só, Sérgio, a MP 936 ela é muito interessante, porque ela fala das duas possibilidades, que é a suspensão ou redução da jornada, mas ela também possibilita que o empregador utilize os dois procedimentos. Então, o empregador, ele pode, por um período, se não me engano, 60 dias, fazer
a redução da jornada de trabalho e consequente redução do salário, e num outro período posterior a suspensão do contrato de trabalho. Entendeu? Ele pode se valer das duas situações. Isso é o que dispõe o MP. Então, se a gente soma 1 de 60 e 1 de 90, dá um período aí razoável, né? Para que o empregador, isso de acordo com a MP, ele possa se organizar dentro dessa situação de pandemia. Até porque, eu vou falar para você a orientação que eu tenho dado aos meus clientes trabalhistas. Muita gente ainda me liga desesperado, porque suspensão do contrato de trabalho, redução de salário, aí é o desespero, né? E aí eu até explico o seguinte, olha, você quer o quê? Porque se você ajuizar uma demanda contra a empresa, nós temos que ser realistas, a empresa não tem como pagar, né? A empresa não tem como pagar. Então, o que é melhor para você? A manutenção do vínculo empregatício ou você demandar na justiça e possivelmente não receber, porque é o que está acontecendo. Eu tenho processos anteriores à pandemia que eu não consigo receber valores, as condenações em proveito do credor, no caso, o reclamante, o trabalhador, exatamente porque as empresas estão quebrando. Então, a gente tem a MP que possibilita a acumulação dessas duas situações. Tá? Eu entendo, é muito difícil para a empresa e para o empregado, a orientação, e aí eu falo uma orientação sincera, é que ele compreenda a situação. Não adianta ele demandar atualmente contra a empresa e retirar da empresa e também dos colegas, porque ele vai estar retirando dos colegas, né? Subsídio, suporte para que ela se mantenha, para que ela possa respirar nesse momento. Então, é uma situação em que a gente tem que colocar a mão na consciência e ser muito pé no chão, porque a gente, com certeza, pode estar causando a extinção de um estabelecimento, de uma empresa, nesse momento tão difícil de pandemia. Muito obrigado, Flávia. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois vou encaminhar as demais para você, em razão do nosso tempo. O Douglas pergunta o seguinte: um funcionário que entrou em férias coletivas, sem ter férias para tirar, ele precisa compensar horas? Vamos lá. Essa é a MP velha, a primeira, 927, né? Aqui deu problema. Todo mundo ficou, os advogados, né, desesperados. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte: o empregado, né, ele tem o período aquisitivo, que são os 12 meses do contrato em que ele adquire o direito de férias, e posteriormente o período concessivo de férias, que são mais 12 meses para que o empregador ele conceda essas férias, né? O que aconteceu? A pandemia pegou todo mundo de surpresa e muitas pessoas no início do contrato de trabalho não haviam completado o período aquisitivo de férias. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo aquelas regras em que o empregado, para que ele tenha as férias novamente, a concessão de novas férias, aí sim ele tem que completar esse período aquisitivo. E aí, dentro dessa pergunta, eu acredito que é isso que o Douglas queira saber, o empregado ele vai ter que trabalhar, compensar esse período que foi antecipado a ele de férias, porque ele não tinha completado esse período aquisitivo, né? Tá certo. Doutora Flávia, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua contribuição na nossa CADECOM. Eu que agradeço o convite, sempre feliz pelos convites e sempre que precisarem eu estou às ordens para participar da CADECOM. Eu adoro, vocês sabem disso, e estamos aí para ajudar, para colaborar, né, nesse momento aí da Semana da Administração e Contabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E é bom Obrigada, saber boa que você está sempre nível. É por isso que a gente sempre vai atrás de você. Muito obrigado. Viu? Que bom.